Queria começar por dizer que o Vitória apresentou hoje um recurso da decisão do Conselho de Disciplina da Federação por entender que não foi feita uma correta aplicação dos regulamentos. Queria, contudo, aproveitar para dizer à família vitoriana que deve estar serena. Quero que fique, que seja passada esta mensagem de absoluta serenidade relativamente àquilo que é o nosso papel de defensores dos interesses do Vitória Sport Clube, dando a garantia de que tudo faremos, até às últimas consequências, para que o Vitória não seja usado jamais como bode expiatório para ocultar as responsabilidades que não são suas. E por isso, uma mensagem direta aos caros vitorianos, um apelo à sua serenidade, porque, como em tudo na vida, há momentos para se falar de uma forma mais clara, há momentos para se falar de uma forma mais inflamada e há momentos para se falar de uma forma mais serena. E este é o momento de falar de uma forma mais serena para que fique muito claro, para que todo o país perceba exatamente o que é que está em causa nesta situação, o que é que está em causa hoje, aquilo que diz respeito à vida deste grande clube. Em causa, nem nunca estará, enquanto eu estiver à frente deste clube, a redução destas questões a uma mera rivalidade entre o Clube A e o Clube B, entre o Vitória e o Benfica, e o Sporting e o Braga, seja qual seja o clube. Não há aqui nada que nos move contra nenhum clube. Que fique claro, ao Vitória, nada move o Vitória contra nenhum clube. E eu queria que esta mensagem ficasse perfeitamente clara para que não fosse confundido aquilo que é essencial ficar esclarecido hoje. Não vou fazer qualquer comentário relativamente àquilo que foi a decisão do Conselho de Disciplina, contudo reservo o direito para, num momento posterior, sobre isso vir a falar publicamente. Tenho dito que a nossa forma de estar no futebol é para marcar pela positiva, é para marcar pela diferença. E por isso queremos estar de uma forma séria. Desde a entrada em vigor do diploma que permite aos clubes assumirem a responsabilidade pela segurança dos jogos, que o Vitória, após várias reuniões com as forças de segurança, foi pioneiro e decidiu que em determinados jogos assumiria essa responsabilidade. Assim o tem feito. Temos 6 jogos na equipa B que foram feitos sem a requisição do policiamento. Temos 5 jogos na equipa principal, da equipa A, que foram feitos sem requisição de policiamento. Em nenhum destes jogos existiram quaisquer incidentes. Infelizmente, no passado dia 24, aconteceu algo de absolutamente anormal. Mas é importante que se esclareça o seguinte, porque vejo que há muita confusão e há alguma dificuldade em entender de que é que se está de facto a falar. Quando falamos de policiamento, estamos a falar de requisitar agentes da segurança cuja função é verificar o trabalho dos ARDs e verificar, essencialmente, que está garantida a segurança à arbitragem, à equipa de arbitragem. Temos dito sempre, obviamente por uma questão de critérios de gestão, que, estando em vigor uma lei que define com toda a clareza o número de agentes de segurança, de polícias, que têm que estar a desempenhar esta função, estando isso perfeitamente claro no diploma, o Vitória fez, por uma questão de princípio, sempre questão de dizer, em todas as reuniões de segurança,
que não abdicaria deste princípio. O número de agentes que têm que estar presentes nos jogos tem que ser consentâneos com aquilo que está definido na lei. Não pode ser definido de modo discricionário pelos agentes de segurança. Eu compreendo que durante todos estes anos isso foi feito deste modo. Compreendo que durante todos estes anos os clubes pagaram horas extraordinárias aos agentes de segurança para prestarem este serviço. Mas isso hoje está clarificado. Está clarificado e está dito no diploma qual é o rácio de agentes que têm que estar presentes em cada jogo, consoante o tipo de jogo que estiver em apreço. Para que fique claro, não estamos a falar dos agentes que garantem a segurança em situações de tumulto, idênticas àquelas que assistimos em muitos outros casos, em muitos outros estados, idênticas àquela a que assistimos no estado de Dom Afonso Henriques. Idênticas àquelas situações que assistimos no jogo em Braga contra o Passos de Ferreira, do Braga contra o Passos de Ferreira, do Braga contra o Belenenses, do Braga contra o Leixões e por aí fora. Estou-me a referir ao Braga em concreto, porque é concretamente com o Braga que as situações que se passaram no passado dia 24 se desenrolaram. E dizia eu que não são estes agentes que garantem a segurança dos cidadãos. Os agentes que garantem a segurança dos cidadãos são um corpo de intervenção que normalmente tem este aspecto, com capacetes e com bastões. E estes agentes são os que garantem a segurança dos cidadãos, dos espectadores e dos adeptos de futebol. E que fique claro, estes agentes que aqui estão não são requisitados pelos clubes. E no jogo do passado dia 24, o Vitória foi muito claro. Disse que esperava não ter mais de 2.000 adeptos e, por isso, aplicando o diploma, na pior das hipóteses, não poderia ter mais do que 9 polícias. Pois, espante-se, a polícia entendeu que para aquele jogo teria que ter 42 agentes. Não estou a falar destes. Estou a falar dos polícias que estão à porta do estádio e que são pagos pelos clubes para estar à porta dos estádios, e os clubes é que têm que assumir um rendimento extra e têm que pagar horas extraordinárias. Mas esses agentes não são aqueles que resolvem o problema que hoje está aqui em causa, que é um problema de segurança. E é bom que o país saiba disto. E refiro-me aos responsáveis políticos, refiro-me aos comentadores televisivos que apressam-se, numa ânsia de ter opinião, a fazer juízos precipitados. É bom que fique claro que neste jogo do dia 24, este corpo de intervenção estava presente no estado de Dom Afonso Henriques, e isso foi-nos garantido na reunião de segurança. E por isso o Vitória estava perfeitamente tranquilo quanto à garantia de segurança nesse jogo. O Vitória foi responsável. Mas o Vitória foi mais longe. O Vitória disse, como sempre tem dito, que não vai compactuar com discricionariedades. Vai exigir que seja cumprida a lei. E se a lei diz que são 4 agentes, pois nós só aceitamos 4 agentes, não aceitamos 50, nem 60, nem 70. É bom que o país tenha consciência que os clubes de futebol em Portugal estão a atravessar um momento muito difícil. O futebol em Portugal está à beira da ruptura. Não é possível que os clubes, como no passado, continuem a suportar estes custos, porque infelizmente, no nosso país,
O futebol ainda é uma atividade económica que gera valor e que paga e arrecada milhões para os cofres do Ministério das Finanças. E, portanto, tem que ser visto de uma forma estratégica. Tem que ser visto de forma igual. Qualquer cidadão que paga os seus impostos tem direito a ser protegido na via pública. E, portanto, eu nunca vou aceitar, nem nunca vou entender que um grupo de 50 ou 60 pessoas entre no estado de Dom Afonso Henriques, supostamente, e eu digo supostamente, adeptos do Sporting de Braga, acompanhados pela polícia, entram dentro da nossa casa, iniciam um conjunto de provocações que leva a que se desencadeie um confronto e que a polícia esteja à porta e permita uma expressão à espera que o ladrão assalte para entrar depois. E eu vou mais longe e vou pôr o dedo na ferida. O que existe aqui é um braço de força, um braço de ferro entre os clubes, vários clubes que estão a passar pelo mesmo, e um interesse corporativo que não quer deixar de receber ordens extraordinárias. E vou dizer-vos, nesse dia, dentro do estádio Dom Afonso Henriques, estava a polícia, que não foi requisitada, mas estava lá, a assistir a tudo o que estava a passar. Nós temos isto tudo em vídeo. As câmaras de segurança do estado de Afonso Henriques têm tudo registado. Estão aqui os agentes. Estão aqui os agentes quando há a entrada do corpo de intervenção. Mais agentes. Mais agentes a comunicar com o walkie-talkie para fora. E note-se, enquanto que isto acontecia, estavam a acontecer os confrontos. Não é do mais elementar bom senso que qualquer cidadão imagine que um polícia que está a presenciar aquilo que está a presenciar, que dê instruções ao corpo de intervenção que está a 20 metros de distância, a 15 segundos de distância, que entre para intervir. Pois esses polícias estão aqui sentados, cá atrás, a ver o que está a acontecer ali à frente. Pessoas em risco, vidas em risco, e os agentes estão aqui sentados. Isto é muito grave. Isto que aqui está é muito grave. E o corpo de intervenção só entrou passado 8 minutos. Passado 8 minutos, depois do circo estar a arder, alguém deu instruções para entrar o corpo de intervenção. E eu pergunto, porquê? Porquê é que chegaram a tal situação, se afinal as tais forças de segurança estavam lá presentes? É uma pergunta que eu gostava de ver esclarecida, porque isto que eu aqui refiro é muito grave. É muito grave e é tão grave ao ponto do Sr. Subintendente Daniel Mendes ter dito ao Sr. Vice-Presidente Armando Marques, estando ele, Subintendente Daniel Mendes, dentro do estádio, que não estava ao serviço, que não havia sido requisitado policiamento. Mas, pasmem-se, estava sentado na bancada. E até ao momento que me conste, não pagou bilhete. Não sei o que estava lá a fazer. Não sei o que lá estava a fazer. E deixem-me dizer-vos, e eu sei que o que eu estou a dizer tem muita gravidade, mas estou a pôr os nomes. Conforme eu disse, nós vamos marcar pela diferença. Nós vamos pôr os nomes. E vamos apresentar os documentos e apresentar as provas. Este mesmo responsável, este mesmo subintendente, no caso do Braga, do jogo do Braga com o Passos de Ferreira, pôs precisamente o mesmo
não tendo sido requisitado policiamento, deu instruções para que entrasse o corpo de intervenção, para que tomasse conta da situação e para que os adeptos do Passos de Ferreira fossem para trás da baliza e que fosse garantida a segurança. E eu pergunto, mas então temos 2 pesos e 2 medidas? Mas o que é que está aqui a passar? Cara comunicação social, é preciso tomar medidas sérias, muito sérias. Não basta que os meus homólogos presidentes dos clubes venham a terreiro, a correr, dizer que se demarcam dos acontecimentos, que lamentam os acontecimentos. Têm que tomar medidas. Porque se quiserem fazê-lo, podem fazê-lo. É possível identificar as pessoas. Hoje os meios que temos à nossa disposição permitem-nos que as pessoas que provocaram os desacatos sejam identificadas. Nós temos aqui. E eu vou apresentar isto e quero dizer-vos, sejam eles do clube que for. Porque o que está aqui em causa é uma luta entre o bem e o mal. E nós temos que saber de que lado é que queremos estar. Se queremos estar do lado do bem ou do lado do mal. E eu, por mim, já fiz a minha decisão. Eu quero estar do lado do bem. E por isso, aqueles que estiverem do lado do mal, eu vou dizer quem são. Não é difícil. Como vê, não é nada difícil. É só pegar nas imagens e estão aqui. Não sei de que clube são. Não faço a mínima ideia, não estou preocupado. Estão aqui. Se o Ministério Público quiser, tenho aqui os meios à disposição para fazer aquilo que entender, aquilo que eu acho que é o papel do Ministério Público. Não estou a acusar ninguém. Estou a dizer que existem registros. Isto são fotografias, mas existem vídeos. Mais pessoas. Mais pessoas. Agressões a ERDs. A polícia. Mais. É só para que fique claro que se houver vontade política, estas pessoas são responsabilizadas. E se isso foi possível em países onde aconteceram coisas muito piores e onde hoje o futebol acontece de forma ordeira e é uma festa, porque não é possível em Portugal? Eu questiono-me, porque é que não é possível? Eu quero deixar aqui um apelo sincero e verdadeiro ao meu colega presidente do Sporting de Braga, para que em face disto tome as medidas que tem que tomar, do mesmo modo que eu tomarei as medidas que tiver que tomar aqui dentro do clube. Em face do que aqui está, e como perceberam, fiz acusações graves, eu sinto-me com toda a legitimidade para dizer que o Vitória caiu numa armadilha. Que isto foi preparado, foi pensado, foi preparado com antecedência. Eu não sei com a conivência de quem. Quem é que foi conivente com esta situação? Eu vejo polícias a deixar acontecerem coisas graves. E, portanto, eu sinto-me com legitimidade para dizer que há aqui conivências graves. E por isso eu quero fazer um apelo ao seu Ministro da Administração Interna. Quero apelar desde aqui, neste momento, para que mande instaurar um inquérito para apurar o que se passou. Sou pena de ficar a suspeita de que isto foi orquestrado, o Vitória caiu numa armadilha e o que eu posso garantir é que eu não me calarei. E eu não vou permitir que o Vitória seja usado como bode expiatório para nada. Para absolutamente nada. Se há questões que é preciso esclarecer, se há responsáveis que têm que ser responsabilizados, e se algum desses responsáveis for eu próprio, eu assumirei as minhas responsabilidades. Agora, não tapem o sol com a peneira. Porque eu isso não permitirei. E queria também solicitar ao seu Ministro que sente todos à mesma mesa. Todos os agentes responsáveis e as instituições à mesma mesa. A Federação, a Liga, os clubes, as autoridades, para que esta questão seja resolvida de uma vez por todas.
Muito obrigado. Estou à disposição para as questões que me queiram colocar. Se houver alguma questão, estão à vontade para me colocar, por favor. Este apelo, Presidente, Sim. este apelo que faz ao Presidente do Braga é no sentido de fazer o mesmo, mostrar vídeos, imagens dos tumultos e identificá-los e, se possível, mandá-los à Justiça? Exatamente. É ter a lucidez, a convicção de que o Braga, o Sporting de Braga, não se confunde com uma minoria, com um grupo de pessoas que vão ao futebol para tudo, menos para ver o jogo de futebol. E é preciso que os presidentes tenham essa consciência e que tenham a coragem de tomar medidas relativamente a isso. E é esse o apelo que eu faço ao presidente do Sporting de Braga. Eu sei que o presidente do Sporting de Braga é um homem de coragem. Eu sei que ele é um homem de coragem e que é capaz de assumir desafios. E este é um desafio grande que ele vai ter que assumir. Eu sei que não é fácil, como também não é fácil no Vitória, não é fácil noutro clube qualquer. Mas tem que o fazer. Sob pena dele próprio de correr o risco dele próprio se confundir com essa minoria. Se ele não se confunde com essa minoria, então demarca-se dessa minoria. E como eu disse, não vale a pena lamentar nem fazer demarcações com declarações jornalistas. É preciso agir. É esse apelo que eu faço. Presidente dos Alimentos, eu gostaria de lhe perguntar, falou aí apontando o dedo e deixando no ar eventuais responsáveis por toda esta situação e falou também em algumas medidas que o clube vai tomar. Depois desta conferência de imprensa, pergunto qual é o primeiro passo que a Vitória vai dar no sentido de apurar os responsáveis daquilo que se passou no último dia 24? Relativamente àquilo que diz respeito à vida interna do clube, é isso que a questão que eu coloco? E também relativamente àquilo que diz à vida interna do clube, não tenha dúvidas que nós vamos fazer aquilo que tivermos que fazer. Aquilo que tivermos que fazer, nós vamos fazer. Mas isso é concretamente o quê? É concretamente aquilo que tiver que ser feito. Se houver responsáveis, se nós próprios formos capazes de identificar que há alguém que foi para além daquilo que devia, enquanto cidadão responsável, nós vamos ter que atuar, nós vamos ter que agir. O Vitória vai pedir alguma reunião com algum membro? O Vitória dispõe de imagens, o Vitória dispõe de informação, o Vitória pode analisar o que se passou. Vai ficar à espera que alguém contacte o Vitória? Ou vai Não, o Vitória de sua iniciativa vai fazê-lo. O Vitória de sua iniciativa vai fazê-lo e vai enviar toda esta informação que eu acabei de vos mostrar em primeira mão, vai enviá-los à Liga, solicitando que a Liga os envie ao Ministério Público para que sejam apurados os factos e as responsabilidades. Tem alguma represália? Aqui fez acusações diretas à polícia, não só a nível institucional, como, nomeadamente, o subintendente Daniel Mendes. Sim. Teme alguma represália? Em absoluto, não temo. Não temo absolutamente represália nenhuma. Tenho que fazer aquilo que tenho que fazer, tenho a responsabilidade de ser o presidente deste clube e tenho a responsabilidade e a obrigação de denunciar as situações. Por parte do Toca, vai solicitar alguma reunião com o Ministro da Administração Interna? Eu acabei de fazer aqui um apelo público ao Sr. Ministro da Administração Interna, que, tanto quanto eu sei, é alguém que está muito atento a estas questões. É alguém que está muito atento a estas questões. Não tenho dúvidas de que tomará as medidas que tiver que tomar. Esse apelo está feito. Esse apelo está feito. Se for necessário formalizá-lo, também o formalizaremos. Presidente, há uma informação dos últimos minutos que dá conta que a Comissão de Instrução e Inquérito da Liga decidiu, numa reunião desta quinta-feira, arquivar processos que poderia evitar a derrota à equipa B de Vitória. O processo disciplinar que foi instaurado na última terça-feira.
Havia um processo disciplinar também. Sim, e A última informação já está a ser publicada. que o processo disciplinar foi arquivado. Arquivou esse processo. Isto é uma boa notícia para o Vitória. Só significa que, de algum modo, e eu tive cuidado de vos dizer que sobre esses aspectos eu irei pronunciar-me em momento futuro, não é o momento próprio, entendo que não é o momento próprio para me debruçar sobre isso, só significa que, de facto, assiste razão à reclamação que o Vitória fez, ao pedido ao recurso que o Vitória apresentou. Só para perceber uma coisa, porque faria tanta coisa. Disse que o Vitória estimava em 2.000 pessoas. Tivemos 1.800 espectadores. 1.800 espectadores. Atendendo que não é considerado um risco de nível 1, o rácio é 1 para 500, 1 para 600, é só fazer as contas. Bastavam lá estar 3 ou 4 polícias. Mas foi estipulado antes quantos se haveria ou não policiamento? O Vitória requisitou ou não policiamento? O Vitória requisitou o policiamento. Depois prescindiu do policiamento porque não está disponível, não está disposto por uma questão, quer de critérios de gestão, de boa gestão, quer por uma questão de cumprimento da lei, de princípio, não está disponível para que seja imposto a presença de 42 adeptos, de 42 polícias. Veja bem, são os clubes que pagam. E estamos a falar de milhares e milhares de euros. Nós não estamos a falar de centavos, estamos a falar de milhares e milhares de euros. E eu pergunto, quem é que aceita que a própria autoridade possa afirmar que não cumpre a lei porque não está de acordo com a lei? Não se admirem porque é aquilo que nos disseram. Algum de nós, se for apanhado em excesso de velocidade na autoestrada, pode dizer à polícia que não concorda com a lei? Não. Porque é que a polícia pode? E diz que não concorda que sejam 4, a lei está mal e que tem que ser 42. E nós temos que aceitar, porque temos medo? Não temos medo. Só para verificar, no primeiro momento o Vitória requisitou, depois, quando é que quando nos foi dito que seriam necessários 42 polícias. Aí prescindiu. E aí prescindimos, claramente. Dissemos mais uma vez, por uma questão de princípio, porque isso não está de acordo com a lei, nós não prescindimos do policiamento. Vamos ver que fica claro. Estamos a falar de polícias que fazem essencialmente duas funções. A verificar o trabalho dos RDs e fazer a proteção à equipe de arbitragem. Porque no caso em apreço, esses polícias não têm qualquer função. Quem tem essa função é o corpo de intervenção. É preciso distinguir isto de forma clara. Porque eu disse-vos há pouco, eu não queria fazer referência a isto. Nem quero que isto seja mal interpretado. Mas preciso também da ajuda da comunicação social para que estas coisas fiquem perfeitamente claras para todo o país. No passado programa do Tempo Extra, um famoso e conhecido comentador começou por comentar os confrontos só com meia dúzia de imagens que viu a passar na televisão. O que eu acho de uma leviandade enorme. Sem prejuízo do mérito, do conhecimento que o comentador em causa tem sobre o futebol, parece-me que fazer comentários com base em 2 ou 3 segundos de imagens e fazer julgamentos, acho precipitado. Acho precipitado porque, no fundo, permite que se façam os julgamentos na praça pública de forma precipitada, precisamente. E diz mais, e passo a citar, interroga-se o que é que faz um presidente de um clube achar que num jogo destes é possível dispensar o policiamento. Ora, o comentador em causa não sabe do que está a falar. Porque o policiamento que era necessário ter para acudir a uma situação destas, para acudir à situação que aconteceu no passado dia 24, estava lá, que era o corpo de intervenção. E disseram mais, que havia dezenas de feridos. Dezenas de feridos. Podiam ter existido dezenas de feridos, de facto. Em face daquilo que eu vos falei, que o corpo de intervenção à porta e os acontecimentos a derrolar, poderíamos ter tido dezenas de feridos. Não tivemos. Deram entrada no hospital 3 feridos, 2 do Braga e 1 do Vitória. Deixe-me colocar-lhe outra questão. Disse há pouco que o Vitória tinha caído numa armadilha. Acha que essa armadilha foi montada em conivência com as próprias forças de segurança? Enquanto não me provarem que eu estou enganado, em face das evidências que eu aqui tenho,
com polícias a assistir a tudo o que está a acontecer. Isto está filmado. Estas pessoas que estão aqui sentadas são polícias, nós somos capazes de identificar e dizer os nomes, estão aqui, sentadas. Portanto, Estão aqui a assistir ao que está a passar ali à frente. E deixaram que decorressem quase 10 minutos para que tomassem uma decisão. Nós, como cidadãos, eu não sou jurista e corro o risco de dizer a asneira, mas como cidadãos temos a obrigação de socorrer alguém que esteja em risco, em perigo. É uma obrigação que temos. Eu julgo que estas pessoas também têm obrigação acrescida. Têm uma obrigação acrescida. Pergunta-me se eu acho que houve conivência. Eu não sei se houve. Mas que isto não é normal, não é. Nesse espaço de 8 minutos, o Vitória tentou contratar a polícia? O Vitória pediu para que a polícia entrasse. Vou-vos dizer. Eu tenho aqui, eu vou-vos dizer. O senhor Dr. Marques, que é o responsável pela empresa de segurança, que está acreditada pelo MEI para garantir a segurança dentro do Estado, é a empresa que nos presta o serviço, pediu ao senhor subintendente Daniel Mendes para que fizesse entrar o corpo de intervenção. Imaginam a resposta que teve? O senhor Dr. Marques, o seu subintendente, disse-lhe para ligar para a esquadra. Não é requisitado pelos clubes. Acompanhou os supostos adeptos do Braga, eu não os conheço, acompanhou-os até à porta do estádio, deixou-os entrar, deixou que tudo acontecesse e depois de tudo acontecer entrou. Não sou capaz de dizer. 95. Talvez, não sei, não tenho esse número aqui. Mais alguma questão? Sim, Presidente, e segunda-feira, como é que vai ser? Depois disto tudo, como é que vai ser essa reunião com a polícia? Depois disto tudo, enquanto que as coisas não se clarificarem, os clubes não têm solução. Têm que requisitar a polícia. Porque senão correm o risco de ter um grupo que se organiza e que atira uns petardos e que invade o campo e a equipa da casa perde o jogo. Portanto, nesta altura, o que nós temos, enquanto que isto não se clarificar, é que requisitar polícia. E agora deixem-me dizer-vos uma coisa mais em jeito de comentário. Os clubes pagam para os polícias supervisionar os trabalhos dos ARDs para fazerem as revistas. É suposto que estão a contratar um serviço e que esse serviço tem que ser bem desempenhado. E agora eu pergunto-vos, como é que é possível deixarem entrar para o estádio petardos e very lights? Como é que isso acontece? E os senhores sabem que a seguir os clubes pagam milhares e milhares de euros de multas por causa disso? Normalmente, num serviço que é contratado, quando ele não é prestado com garantia, a gente pede desconto no mínimo. Não é verdade? Há uma questão? Falou da armadilha, a ideia que podemos ficar é que acredita que a própria polícia, serve como uma espécie de retaliação, e estaria envolvida também de alguma forma nessa tal armadilha que o Presidente falou. Não sei, o que eu sinto é a legitimidade para, no mínimo, ter essa suspeita. No mínimo, ter essa suspeita. Algo da normal aqui aconteceu. O Presidente acredita que a própria polícia... Eu não acho normal ter um polícia à porta de casa, a ver que alguém está dentro da sua própria casa a ser agredido e assaltado, e o senhor está a assistir e não faz nada. E diz para ligar para a esquadra. Perante isto, eu pergunto, o que é que eu posso pensar? É que, se calhar, isto deu jeito. A polícia? Deu jeito. Talvez eu não percebo. Se não foram requisitados polícias, o que é que estavam a fazer dentro do estádio? Se não foram requisitados, o que é que estavam a fazer dentro do estádio? Pois. Se não foram requisitados, o que é que eles já estavam a fazer? Eu também não sei dizer, mas estavam lá. Tudo isso é um problema, de facto, que poderá existir ou não,
Mas há aqui uma questão. Quem começou os confrontos foram os adeptos. O Presidente disse que não sabe quem são os adeptos. O Vitória, como clube, vai fazer alguma coisa para identificar essas pessoas, como o Presidente disse que é possível identificar. E eu estou convencido, sejam eles de que clube for, interditar a entrada no estádio. no que diz respeito àqueles que são sócios do Vitória, se forem apuradas as responsabilidades, e isso vamos fazê-lo internamente, nós aplicaremos as sanções que estão previstas no nosso regulamento. Quanto à matéria de saber quem é que provocou os desacatos, quem é que começou e quem é que provocou, eu estou convencido que foram aqueles que chegaram. Eu estou convencido, perante o que vejo nas imagens, que foram aqueles que entraram, que chegaram, porque o jogo já estava a decorrer e não havia problema absolutamente nenhum. O jogo já estava a decorrer há 7 minutos e não havia problema absolutamente nenhum. Portanto, essa é a minha convicção. Mas não chega a estar convencido. É preciso ter a certeza. E nós isso também vamos apurar.